Olá! No episódio anterior, o capítulo 4, estudando o cérebro, nós vimos André Luiz e Calderaro amparando e auxiliando aquele enfermo no hospital, o qual se encontra ligado à sua própria vítima, né? E que naquele capítulo, além das explicações do funcionamento do cérebro e as funções da analogia da casa mental, do subconsciente, consciente e supraconsciente, ao final do episódio, André Luiz, com a saída do enfermo do corpo físico no processo do sono, encontra-se com o seu verdugo e André Luiz insiste para que Calderaro os auxilie, esclarecendo eles da situação, né? Ao que Calderaro responde que o máximo que eles podem fazer é auxiliar, porque para transformá-los é necessário saber amar. E Calderaro diz que ele e André Luiz possuem a razão, a lógica, mas ainda não possuem os dons do amar incondicional. E para isso, eles vão esperar a irmã Cipriana, que deverá chegar. E é exatamente nesse episódio quinto que nós vamos ver o poder do amor. André Luiz começa esse episódio dizendo assim: A mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro apresentou-me atenciosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente: Felicito-o pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço convictos do êxito. Meu esforço, acrescentou Calderaro humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Irmã Cipriana sorriu afável e observou: Como nós atingiríamos o fim sem passar pelo princípio, Calderaro? Oh, irmão, o conhecimento pode pouquíssimo, comparado com muito do que o amor pode sempre. Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe ferissem funda a modéstia natural. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, ela considerou. Sabe o divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização a que me atribui. Sou frágil e imperfeito e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou: Estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção do serviço, porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres de um coração materno pode desempenhar. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Que estaria pedindo às forças superiores ali diante de nós, diz André. Aquela mulher de extraordinária expressão sentia-lhe enlevado à sinceridade profunda, à humildade fiel. A prece, em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável. Gradativamente Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfigurando-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Escoado alguns momentos, circundava a refulgente aulo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos, influíam irradiações de frouxa e suave luz que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo em milagrosa aparição. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prosternei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá,
por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com o seu amoroso magnetismo, e notei, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição. Quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual, reparei de minha parte que ambos registraram abalo mais forte e indisfarçável. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos, com indescritível assombro. Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa, e por julgar cada um de nós o que se vê através do prisma de conhecimentos adquiridos, cuidaram fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus. Definiam um ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhe inculcara. O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção, e desfez-se em copioso pranto. O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual se o bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele mesmo concedido. Mãe dos céus! Clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente. Como vos dignais de visitar o criminoso que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo. Sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Havia ali uma sinceridade imensa, aliada à imensa dor naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana cercou-se dele, de olhos faiscantes e úmidos, tentou soerguê-lo sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando-o maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo. Pedro, meu filho, não sou quem julgas no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei o quanto sofres. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a através de espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se na posição reverente e humilde. Matei um homem, exclamou ele, desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto, banhado o pranto, e acrescentou: Sei disto, meu filho. Decorridos alguns instantes em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida também pelo companheiro vingador. Por que destruístes, Pedro, a vida de teu irmão? Como te julgastes com força e direito para quebrar a harmonia divina? Deixando perceber que lhe ouvia os pensamentos mais íntimos, ela prosseguiu. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendestes equilibrar a vida provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida?
Faz muito tempo há perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Eliminastes o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizestes de teu irmão? Tens vivido desarvorado e desditoso, de alma grilholhada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas perum- penúmbulas algemado ao teu, sentindo qual pesado fardo. Cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortaste o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançastes culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, te sente cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima no sincero e real propósito de regeneração? Preferiste a corrida louca em pós das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso. Aterrorizado, tentastes escapar ao tribunal íntimo onde o poder espiritual te exprobava o condenável procedimento. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximastes da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina e aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de ti mesmo tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-te à regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando assaltar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos. Abriste a mente e a força regenerativa e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo de vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos no caminho, regeneramos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e, cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Lembra-te das tuas próprias necessidades, Pedro. Interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faz um novo compromisso perante a justiça divina. Passada a longa pausa, Cipriano abriu os braços maternos e acrescentou: Levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se qual menino, sensibilizando-nos o coração, exclamou: Merecerei eu tamanha graça? Como não, filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Assim dizendo, conchegou ao coração, mas havia
tal meiguice naquele amplexo inesperado que outros circundantes que não nós diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente após longa e cruciante separação. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou infantilmente: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio através do semblante feliz. Cipriana animou bondosa e explicou: É imprescindível aquietes a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. A esta altura voltei a caldeirar o meu olhar comovido e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. O companheiro tinha-as abundante a lhe deslizarem pela face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível. Praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. A emissária, que parecia não se dar conta de nossa presença, avançou para o verdugo sustentando Pedro nos braços como se lhe fora um filho doente. O perseguidor aguardou ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando quase, e falou humilde. Que fazes tu, Camilo, cerrado à comiseração? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel. Que pode fazer uma vítima como eu senão odiar sem piedade? Odiar, tornou Cipriana sem se alterar. Sabe a significação de tal atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quanto se valem deste título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhe povoam o ser? Quanto se aproveitam da hora de reflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição da vítima não te confere santidade. Vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia, perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que fostes, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito mínima resta de piedade fraternal para desculpá-lo? Há 20 anos instila em torno de ti a peçonha da víbora na postura do famulento chacal, podendo conquistar a láurea dos vencedores como Cristo, preferiste o punhal da vingança, ombreando-se com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia será gemada pela justiça de Deus? Dos olhos de Cipriano escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto, e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajuda-me a conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. Meu companheiro não hesitou, voltando-se para mim, obtemperou. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado nos pensamentos inferiores e as intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamo-los nós ambos. Dando-lhes nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia, compreendendo talvez a inanidade de qualquer rebeldia, deixava-se levar em protesto. Colocamo-nos assim em jornada rápida. E aqui nós encerramos esta parte do episódio, daremos brevemente a continuidade.
na continuidade do poder do amor, que é só o único sentimento que transforma corações, né? Vimos nessas falas de Cipriana que, de um lado, aquele que assassinou é corroído pelo arrependimento, mas sem poder fazer algo definitivo neste arrependimento, neste remorso, continuava preso à própria consciência que o acusava do crime, enquanto que aquele que foi vítima tornou-se um perseguidor sem entrar nos processos divinos do perdão, como nos ensinou Jesus, pois é só o perdão que nos alivia das angústias, das mágoas daqueles que nos agridem, nos ofendem e nos magoam. Ficamos com estas reflexões e daremos brevemente a segunda parte deste episódio 5, O Poder do Amor. Muito obrigado por acompanhar os nossos estudos. Fiquem com Deus.